Olá a todos e todas, eu me chamo Sara Vieira e irei apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado A Leitura em Voz Alta de Sílabas com Ataque Ramificado no primeiro ano do ensino fundamental, sob orientação da professora Elaine Cristina de Oliveira e tutoria de Bárbara Aparecida Botelho. Bom, ao investigar a prática da leitura em voz alta infantil, observa-se que sílabas com estrutura mais complexas, isto é, aquelas que fogem da estrutura canônica consoante e vogal, podem ser mais difíceis de serem lidas pelas crianças. E adaptando a sílaba a partir de uma perspectiva fonológica, com base no modelo hierárquico, temos que os elementos da estrutura interna da sílaba possuem uma organização hierárquica universal, onde dois elementos apenas ligam-se ao nó, que é a raiz da sílaba, sendo os elementos de ataque e a rima. A rima, por sua vez, se subdivide em núcleo e coda. Vale ressaltar que o ataque e a coda são posições da sílaba que podem ou não serem preenchidas, e se forem preenchidas, podem se dividir em simples ou ramificadas, sendo simples quando apenas um grafema ou fonema ocupa a posição, e ramificadas quando dois ou mais grafemas ou fonemas ocupam a posição. E a partir da literatura, sabe-se que a coda e o ataque ramificado são posições na estrutura da sílaba que podem trazer dificuldades para a criança, tanto na leitura quanto na escrita, devido à sua maior complexidade, tanto no aspecto fonético quanto no aspecto fonológico. Assim, busca-se compreender como este processo ocorre na leitura, seguindo a perspectiva linguístico-discursiva da leitura, entendendo-a como um processo de produção dos sentidos, constituída dialogicamente entre o ator, leitor e o texto. Nota-se que ainda são poucos os estudos que tematizam a leitura nos primeiros anos de escolaridade dentro dessa perspectiva. Tivemos como objetivo geral da pesquisa compreender a leitura em voz alta de ser ramificado, realizada por crianças sem queixas escolares no primeiro ano do ensino fundamental, e como os objetivos específicos, identificar os erros e acertos da leitura de sílabas com ataque ramificado, descrever e caracterizar os erros e acertos de leitura de sílabas com ataque ramificado, e analisar quais aspectos, além dos linguísticos, podem estar relacionados com erros da leitura de sílabas com ataque ramificado. Quanto ao método empregado na pesquisa, este estudo caracteriza-se como descritivo de corte transversal e de base qual e quantitativa. Participou deste estudo uma criança regularmente matriculada no primeiro ano do ensino fundamental 1 de uma escola pública de Salvador, Bahia, selecionada por indicação da professora responsável pela sala de aula na qual a criança estudava. Tratava-se de uma garota de 6 anos sem dificuldades escolares relatadas pela professora, e foram propostas atividades de leitura com duração de mais ou menos 15 minutos, com frequência quinzenal. As atividades de leitura incluíram leitura de sílabas, palavras, enunciados curtos e textos com e sem imagens. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 4.746.731. A análise dos dados nos possibilitou observar as ocorrências de erros e acertos na leitura do fonema L e do fonema R em ataque ramificado e organizados em dois quadros. Aqui temos o primeiro quadro apresentado, que é a ocorrência de erros e acertos do fonema L em sílabas com ataque ramificado. Observou-se que do total de 8 sílabas com o fonema L em ataque ramificado, 4, isto é, 50%, foram lidas com algum erro, e as outras 4 sílabas foram lidas com acerto. Quanto à distribuição das ocorrências de erros e acertos do fonema R apresentadas aqui no quadro 2, podemos notar uma maior ocorrência de sílabas com ramificação do ataque preenchida pelo fonema R em comparação ao fonema L, que foram apenas 8 sílabas, enquanto no ataque preenchido pelo fonema R foram constatadas um total de 45 sílabas. Entre estas, 9 sílabas, isto é, 20%, foram lidas com algum erro e 36 sílabas, 80%, foram lidas com acerto. A análise dos dados nos permitiu, além de identificar e caracterizar os erros e acertos na leitura no ataque ramificado. E aqui temos a apresentação dos resultados encontrados na caracterização dos erros e acertos na leitura do fonema L em ataque ramificado. Identifica-se no quadro 3 que deste grupo de 8 palavras, no que se refere ao tipo de erro, a distribuição foi a seguinte. Primeiro, a fração sucedida de omissão da segunda posição do ataque em 2 ocorrências, a fração sucedida de omissão da primeira posição do ataque em apenas uma ocorrência, e, por fim, a subtração sucedida da leitura da primeira letra, depois de letras L e A juntas, seguindo da omissão do grafema S. Enquanto ao acerto, que foram 4 sílabas, 2 sílabas foram lidas corretamente, e nas outras 2 sílabas, houve oscilações caracterizadas pelo prolongamento da fricativa. Por fim, observa-se no quadro 4, acerca da caracterização dos erros e acertos na leitura do fonema R em ataque ramificado, que de um total de 45 sílabas, mais da metade, ou seja, 30%, caracterizados como acerto. Dentre os acertos, 28 sílabas foram lidas corretamente,
3 sílabas foram lidas com acerto e maior vibração do fonema RI. 2 sílabas caracterizadas pela ocorrência de reformulação que combinou com acerto. Quanto aos erros, do grupo de 9 sílabas lidas com erro, 7 sílabas ocorreram reformulações que combinaram com erro. Entre este grupo de 7 sílabas, 5 sílabas ocorreu a subtração e omissão da primeira posição do ataque, e em 2 sílabas ocorreu a subtração e omissão da segunda posição do ataque. Já nas outras 2 sílabas, a criança realiza a subtração, mas não consegue ler. Acerca da discussão dos nossos dados, a análise da ocorrência de erros e acertos na leitura em voz alta de sílabas com fonema e em posição de ramificação do ataque, nos possibilitou observar que é um número bem menor de ocorrência de ataque ramificado com o fonema li, que foram em 8 sílabas, frente ao número de ocorrências do fonema ri, em 45 sílabas encontradas. Tal fato pode ser justificado devido à diferença de combinações permitidas entre o grupo do ONCET, ou seja, o ataque complexo, com a líquida não lateral, RE, no português brasileiro, sendo 8 combinações possíveis. Enquanto as combinações com a lateral LE tem 6 combinações possíveis, além de um número reduzido de interverticais. Outro fenômeno também a ser considerado comum às sílabas com ataque ramificado em português brasileiro é o rotacismo, que visa generalizar a pronúncia rótica elasticamente mais frequente e mais diversa, eliminando os contextos laterais, como na palavra problema, que é tratada como problema. Dessa forma, a ocorrência da ramificação do ataque com o V no português brasileiro tende a se tornar ainda mais escasso. Quanto aos quadros 1 e 2, ao compararmos, nota-se que a criança apresenta mais acertos do que erros no ataque ramificado com fonema RI e que os acertos, de uma forma geral, ocorrem mais frequentemente nas últimas coletas que coincidem com o final do ano letivo. Essa maior frequência dos acertos no final do ano letivo decorre provavelmente dos efeitos da inserção da criança em contextos diferentes vinculados às práticas de letramento promovidas ou potencializadas pelo ambiente escolar. Ademais, o fato de termos considerado as reformulações como um processo que poderia culminar numa leitura convencional ou não, pode ter sido importante nessa maior frequência dos acertos. Ressalta-se aqui que a reformulação foi compreendida como uma estabilidade da própria língua, isto é, como uma possibilidade ou propriedade constitutiva da própria língua, e não algo externo a ela. Mais especificamente em relação aos erros e acertos na leitura da sílaba em posição de ramificação do ataque, nota-se que não houve diferença em relação aos erros e acertos, afinal foram 4 sílabas lidas com acerto e 4 sílabas lidas com erro. Devido ao número significativamente reduzido de dados, não foi possível observar uma tendência a identificar os erros e acertos em sílabas ou palavras com fonema LE, ocupando a posição de ramificação do ataque. Quanto à descrição e caracterização dos erros e acertos, conforme os quadros 3 e 4, observa-se que, em relação aos erros de uma forma geral, a leitura das sílabas foram constituídas inicialmente pela subtração dos 2 tipos de ramificação. Esta subtração no momento inicial da leitura em voz alta da criança em questão indica provavelmente o uso de estratégias de decodificação em ambiente escolar. E, por sua vez, essa estratégia de decodificação, por si só, não garante a compreensão do texto escrito ou da palavra, e nota-se que, ao produzir sentido, a leitura da criança tende-se a se aproximar do convencional. Os resultados encontrados na presente investigação nos permitiram observar como os aspectos discursivos e fonológicos comparecem na leitura em voz alta de sílabas com ataque ramificado de uma criança em processo inicial de aquisição da leitura, mas participante da pesquisa. Os dados apontam que, de modo geral, a criança em questão mais acerta do que erra, lidando bem com as relações entre fonema e grafema na posição de ataque ramificado. Também que a inserção de práticas de letramento pode trazer ganhos no processo de aquisição da leitura, uma vez que tais práticas ocorrem na dimensão do uso social da leitura e escrita. Há uma presença de uma complexidade inerente à natureza heterogênea subjetiva da leitura, a ser considerada pelos pedagogos e fonoaudiólogos em avaliação de linguagem, evitando que os erros sejam tomados de forma precoce como indício de problemas de aprendizagem das crianças em processo de alfabetização. Agradeço a atenção de todos, aqui está a minha interferência.